Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma complicação da gravidez que é a principal causa de sangramento na segunda metade da gestação e que acomete cerca de 1 a 2% das gestantes. Vou começar com esse caso clínico, que é para mostrar para vocês mais ou menos como a paciente pode chegar para você. Então, temos aqui uma gestante de 36 semanas, hipocorada, que refere um sangramento vaginal e dor em hipogástrio, que é na região inferior da barriga, como se fosse, como chamo de o pé da barriga. Ao exame físico, ela apresenta um colo uterino fechado, um sangramento discreto, uma atividade uterina ausente, ou seja, ela não está em trabalho de parto, e tem um aumento assimétrico do tônus uterino, que é a hipertonia. A frequência cardíaca fetal está de 100 batimentos por minuto, ou seja, ele está bradicárdico, e a bolsa está íntegra. Nesse caso, nós temos os sinais e sintomas clássicos do descolamento prematuro de placenta. E o que é isso? É uma separação parcial ou total da placenta que está normalmente inserida no útero antes da expulsão do feto em uma gestação de 20 ou mais semanas completas. Essa separação gera um sangramento que, em 80% dos casos, ele pode ser visível, como o apresentado, que é uma hemorragia externa, mas em 20% dos casos, esse sangue vai ficar dentro do útero, que vai provocar uma hemorragia oculta. De acordo com a classificação de Sher, nós temos 3 graus de DPP. No grau 1, que é o leve, a paciente apresenta um discreto sangramento genital e não há uma hipertonia uterina significativa e nem dor abdominal. Também não há repercussões hemodinâmicas e nem coagulopatias. A vitalidade fetal está preservada e, nesse caso, o diagnóstico vai ser no pós-parto, quando for identificado o coágulo retroplacentário. No grau 2, que é o intermediário, a paciente vai apresentar um sangramento genital moderado, vai haver hipertonia uterina, dor abdominal e as repercussões hemodinâmicas, como o aumento da frequência cardíaca e alterações posturais da pressão arterial. Nesse estágio, o feto vai estar vivo, mas com sinais de sofrimento fetal. O grau 3 é o mais grave e nele vai haver um sangramento genital importante com sangue de cor escura, tendo também hipertonia uterina, hipotensão materna e óbito fetal. Ele se subdivide ainda em 3A, que é sem coagulopatia instalada, e em 3B, que é com coagulopatia instalada. Agora vamos entender um pouco como ocorre todo esse processo. A placenta é um órgão materno e fetal, sendo que a parte materna é a que está em contato direto com o útero. Ela é chamada de tecido basal e é como se fosse uma bolsa achatada cheia de sangue, que estão presentes as artérias e veias uterinas, para que ocorra a nutrição da placenta. Já a parte fetal é chamada de córeo e nela há projeções em formato de dedos, que são as vilosidades, que vão penetrar na tecido basal para que ocorra essa troca de nutrientes. Essa separação ocorre então devido ao descolamento da parede uterina e da descida basal, provocado pelo rompimento ou degeneração das artérias uterinas, que ocorre por problemas crônicos, como tabagismo, hipertensão, ou então por uma causa mecânica, como o traumatismo abdominal. E todo esse processo vai gerar o sangramento. A hipertonia uterina é explicada justamente pela presença desse sangue no útero, porque ele ali vai exercer uma ação irritante na musculatura uterina, que é o miométrio, e isso vai gerar as contrações. À medida que esse processo evolui, nós vamos passar de uma hipertonia para uma hipotonia pós-parto devido à infiltração sanguínea no miométrio. Esse quadro anatomopatológico é chamado de apoplexia útero-placentária ou útero de Coveley. Além disso, todo esse processo de descolamento gera uma lesão tecidual e a liberação de tromboplastina, que é a responsável pela formação do coágulo retroplacentário. O pior é quando essa tromboplastina vai para a circulação materna,
Lá, ela ativa a cascata de coagulação, provocando uma CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Isso vai promover uma formação de coágulos na rede vascular, que vai gerar as repercussões hemodinâmicas, e isso pode levar ao óbito da paciente. Como fatores de risco, nós temos a hipertensão arterial, que é o fator mais associado ao descolamento prematuro de placenta, o uso de tabaco e cocaína, a ruptura prematura de membrana ovular, um descolamento em uma gestação prévia, os fatores mecânicos, como a brevidade do cordão, uma versão fetal externa, acidentes automobilísticos, miomatose uterina, entre outros. As trombofilias hereditárias, uma idade materna mais avançada e um maior número de partos, e uma gestação múltipla. O diagnóstico é clínico e, como um quadro clássico, nós temos o aumento do tônus uterino, que é a hipertonia ou taxistolia, uma história de hipertensão arterial, uma dor abdominal intensa e súbita, o sangramento de cor escura na segunda metade da gestação, isso naqueles 80% dos casos, e o sofrimento fetal. Lembrando que nem todos esses sinais vão estar presentes juntos, o que não vai excluir o diagnóstico. Bom, o manejo terapêutico do descolamento prematuro de placenta tem muita divergência na literatura sobre qual via de parto devemos utilizar, mas eu fiz um esquema que vai ajudar um pouco. Então, se você tem um DPP e o feto está vivo, você tem que observar se o parto está iminente, ou seja, se já está no período expulsivo, se está perto de sair. Se sim, a gente continua com o parto vaginal, estimula esse parto. E se não, a gente vai para a cesariana, porque pode acarretar maiores complicações para a mãe. Se for esperar, dá o tempo desse feto descer, no caso. E agora, no caso de um DPP com feto morto, a primeira coisa que temos que lembrar é que, nesse caso, houve um maior grau de descolamento. Por quê? Porque graus acima de 50% de descolamento é maior chance de causar um óbito. E isso também implica que é mais fácil de causar uma complicação materna, como a coagulopatia. Então, quanto mais tempo ficar o feto lá dentro, a placenta, maior é o risco de causar uma complicação. Então, nós vamos analisar nesse caso se o parto não é iminente ou está uma apresentação fetal alta, nesse caso vai ser cesariana. Mas se estiver num parto iminente, ou seja, no período expulsivo, e sem risco materno, a gente vai fazer o parto vaginal. E nesses casos, sempre checando o estado da mãe, se precisa de uma estabilização, como reposição sanguínea, fatores de coagulação. E no caso do vaginal, uma amniotomia para auxiliar. E para finalizar, as principais complicações do DPP são o útero de Koveler, como eu já falei, que é a infiltração de sangue no miométrio, a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, e o choque hipovolêmico, que tem também duas complicações mais frequentes, como a insuficiência renal aguda e a síndrome de Sheehan, que é a necrose da hipófise. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Agora deixa seu like, se inscreve no nosso canal e segue as nossas redes sociais para acompanhar todo o conteúdo que essa liga vai promover.